Bom, pessoal, começou a gravação. Está aparecendo aqui o ambiente do Moodle, o cantinho? Sim, professor. É legal que eu fico apontando o dedo aqui para a esquerda, porque na minha perspectiva aqui, a janela está à esquerda, né? Mas eu nem sei onde que eu estou na tela e como que está para vocês, tá? É para o outro Mas lado. é do lado oposto para vocês? Aparece para cá? Para mim parece do lado de cá, mas tudo bem. Então, se eu apontar o dedo para um lado, gente, é porque para mim aqui a perspectiva está invertida em relação a vocês. Bom, pessoal, basicamente, a gente está com o módulo 2, né, em andamento, a gente já teve atividade síncrona, vocês têm até o dia 12 de maio, tá? Para fazer a postagem, que são 2 exercícios, tá? São 2 atividades avaliativas do módulo 2, um exercício e uma pergunta aberta, certo? Alguns de vocês já fez, né? Mas a maioria ainda não postou, mas está dentro do prazo, podem ficar tranquilos. E aí hoje nós vamos discutir a temática programada para o módulo 3, que é sobre a questão da linhagem evolutiva humana. Então a gente vai discutir a partir, né, dos ancestrais humanos, o que aconteceu ao longo da nossa história. Obviamente que eu vou fazer algumas referências a adaptações de primatas que elas foram, digamos assim, mantidas dentro da nossa linhagem evolutiva, certo? E aí, vocês têm 2 atividades avaliativas, que vocês vão ter até o dia 26 de maio para postar. Uma é uma sequência de slides baseada num texto. Então, aqui tem um texto em português que chama A Grande Árvore Genealógica. Vocês vão fazer a leitura desse texto e fazer uma apresentação de slides, tá? Destacando as principais informações. A segunda atividade síncrona do módulo 3, vocês vão desenhar o mapa de migrações. Então, aqui tem um texto do Cordeiro, tá, que é de 2008. Esse texto, o Cordeiro trata das questões das migrações, mas também eu vou discutir hoje as migrações, tá, principalmente do Homo erectus e Homo sapiens, que foram as 2 espécies que saíram da África, né? Vocês podem usar a informação da aula, mas eu sugiro que vocês leiam o texto também, para vocês terem um pouco mais de detalhamentos, certo? E aí vocês vão simplesmente... Eu não sei se abre para você, eu acho que não abre o arquivo, né? Eu tenho que pedir para abrir o arquivo. Peraí, então... Porque aí na hora que eu clico lá, tá na tela do Ava Moodle ainda, né? Para vocês. Quer que veja aqui? Sim, mas tá... Não, eu abro aqui, eu já abri o arquivo. Eu vou abrir o arquivo aqui do... Só para explicar o que vocês vão ter que fazer. Bem tranquilinho, tá? Essa atividade. A apresentação de slide vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, mas essa segunda atividade ela é bem tranquila. Ó, basicamente, o que vocês vão ter que fazer aqui, nessa atividade? Tá aparecendo o arquivo para vocês aí, pessoal? Tá um mapa mundi, bonitinho? Sim. Basicamente, o que vocês vão ter que fazer aqui nessa atividade é, a partir da informação do texto, vocês vão traçar as rotas de migração do Homo erectus e do Homo sapiens, tá? Então, vocês usem pelo menos 2 cores diferentes e tudo mais, e aí vocês podem traçar. Vocês podem fazer isso utilizando as formas, né? Então, você pode inserir a forma... Então, por exemplo, para poder fazer as datas aqui, então só... Gente, eu tô cego, eu tô falando, preciso trocar meus óculos. Então, você entra aqui no Google Forms, vocês podem pegar, por exemplo, uma seta... vou pegar uma aqui desse tipo, tá? Então... Gente, mas que feio que tá isso aqui. Nossa, cadê o coisinho para girar? Não tinha que aparecer um negócio para girar? Eu acho que é o verde. Ah, é o verde. Ah, tá. Então, por exemplo, aqui, só a título de exemplo, tá? Então, você coloca aqui a setinha, vocês podem usar, talvez, por exemplo, uma cor para sapiens, uma cor para erectus. Então, imagina que o vermelho é para os sapiens, tá? Então, vocês vão colocar a setinha e aí vocês vão inserir quantos mil anos aconteceu. Espera aí, gente. Por exemplo, aqui, quando o homem chega na América, é mais ou menos 20 mil anos, certo? Então, peraí, cadê caixa de texto? Então, eu venho... Nossa, gente, é hoje, hein?
Por que eu não estou conseguindo inserir caixa de texto, hein? Ah, tá. Então, por exemplo, o tempo estimado, né, para a chegada do homem na América é 20 mil, do Homo sapiens. Então, vocês vão colocar... É hoje, hein, gente? Vão colocar aqui a setinha e colocar... depois dá para fazer essa formatação. Ou vocês podem fazer isso à mão e mandar foto, tá? Vocês podem tanto preencher o arquivo e fazer isso que eu fiz aqui, ou vocês podem fazer isso à mão. Só tomem cuidado de usar uma cor para Erectus e uma cor para Sapiens, tá? E aí vocês podem colocar lá as datações. Beleza? Então, a segunda atividade é basicamente isso. Então, a primeira atividade é uma sequência de slides, e a segunda atividade é as rotas de imigração do homem. Certo? Alguma dúvida em relação ao módulo 3, pessoal? 23 de maio, beleza? Então, módulo 2, 12 de maio, módulo 3, 23 de maio. Certo? Então, assim, tá com bastante tempo aí tem um tempo ainda bom para terminar, tá? Então, do Ava Mudo, queria mostrar para vocês era isso, e aí hoje a gente vai discutir efetivamente a nossa história, porque as duas últimas aulas a gente discutiu a questão do que nós temos de animal, né, de primata, principalmente no nosso corpo, e na aula passada a gente discutiu uma série olhamos para o nosso corpo, levantamos uma série de informações, a partir dessas informações a gente conseguiu detectar alguns padrões que têm a ver com a nossa espécie, que caracterizam a nossa espécie, e aí a gente também discutiu algumas tendências, né, que tem a ver, são tendências que estão para além da espécie. Então, por exemplo, a questão de organismos que ocupam regiões de alta latitude tendem a ser mais robustos e de baixa latitude tendem a ser mais longilíneos. Então, isso na verdade se aplica para diversas formas de vida, desde vertebrados até insetos. Né? Então, só para vocês terem uma ideia que essas tendências, elas valem para nós também. Apesar da gente se sentir um pouco à parte da natureza, nós somos organismos naturais, então nós estamos sujeitos às leis e regras da natureza. Correto? Então, agora eu vou compartilhar o slide da aula de hoje. Já está disponível esse slide lá no módulo 3. Quem está fazendo outras disciplinas aqui comigo, que muitos de vocês estão fazendo disciplinas comigo, ou fizeram disciplinas comigo durante esse período remoto, eu geralmente deixo todos os módulos disponíveis, né? Eu não vou disponibilizando ao longo, eu disponibilizo todos. Só que essa disciplina eu estou disponibilizando à medida que a gente vai discutir. Então, por exemplo, o módulo 4 tem algum material, mas eu não coloquei ainda nem os slides do módulo 4 e nem as avaliações, tá? Então, até o módulo 3 está tudo atualizado, o módulo 4 tem alguma coisa ali extra, né? Mas ainda não tem essa parte. O módulo de seminário está pronto também, tá, gente? Então, na verdade, da disciplina só está faltando mesmo algumas coisinhas do módulo 4, que eu pretendo fazer isso até a semana que vem, certo? Bom, então hoje a gente vai discutir essa questão importante, né, que são as adaptações hominíneas e o início da humanidade, e nessa aula de hoje a gente vai, né, focar de novo a relação do homem com os outros primatas, mas mais para situar, né, a gente, a nossa linhagem evolutiva dentro desse grupo que a gente chama de primatas. A gente vai discutir a questão do bipedalismo, né, e os hominóideos, que tem a ver com a nossa história, né, e vamos também discutir alguns aspectos da dentição. Também a gente vai tratar das adaptações hominíneas que estão relacionadas aos organismos, né, que são efetivamente da nossa linhagem evolutiva, que são os australopitecíneos, que são, né, digamos assim, os organismos mais ancestrais dentro da nossa linhagem, os primeiros Homo, né, as primeiras espécies do gênero Homo, a questão das ferramentas e as relações evolutivas entre essas diferentes espécies. Certo? Então, aqui só para a gente relembrar, essa figura a gente já usou, né, em algum outro momento, mas existe temos uma série de similaridades que a gente já discutiu nas demais aulas, mas só enfatizando a questão, né, que os nossos braços eles são mais curtos que as nossas pernas, diferente do que acontece com os demais primatas do Velho Mundo. Temos postura bípede, há polegar opositor em todos os primatas, porém a angulação, principalmente, né, do polegar opositor pedal,
é muito maior nos outros primatas do que é na gente. A nossa postura, ela é permanentemente bípede, ela não é ocasional, como pode acontecer com o chimpanzé, gorila, orangotango, e a proporção, né, do nosso crânio em relação ao nosso corpo é maior do que quando a gente faz essa mesma comparação com os demais primatas. Então, essa figura é mais para situar vocês de uns pontos-chave aí da nossa evolução. Algo que é bastante importante, né, e talvez é isso um grande fator de distinção entre os humanos e os demais primatas, é o tamanho do nosso cérebro. Então, proporcionalmente, esse desenho aqui mostra proporcionalmente o tamanho do cérebro em relação ao corpo. Então, só para vocês terem uma ideia, né, se, por exemplo, um macaco prego, um chimpanzé tivesse o mesmo tamanho que um humano, como seria o tamanho do cérebro deles, né, do crânio e do cérebro? Então, vejam aqui que o nosso cérebro, ele é bem, apesar, né, dos demais primatas também apresentarem níveis altos de inteligência, quando comparados, por exemplo, a outros mamíferos ou mesmo a outros vertebrados, vejo que o nosso cérebro ele é bem maior do que o de um macaco prego e do chimpanzé. Além disso, se vocês analisarem Galego, travou tudo. Não sei se é só para mim. Travou para mim Aqui também. Travou aqui também. Uma outra coisa que é extremamente Galego. importante... Oi? Travou tudo que Pode você ir. falou até agora. A Sério? última coisa que eu ouvi foi do tamanho do cérebro. Ah, tá. Sim. Mas a parte lá da questão da proporção, braço, perna... Isso, deu para ouvir. Foi o segundo slide. Então, eu vou voltar aqui. Será que é minha internet? Deixa eu ver se ela está na rede certa. Porque aqui é aquele problema, né? Que como é um sobrado, tem eu esqueci como que chama. Ah, tá na rede errada, por isso. Ela... Travou tudo. Continua travado, galera. Agora vocês estão me... Travado. Dá para ouvir nada. Travou foi tudo. Agora voltou. Eu tô parado mesmo. Perdi a conexão de rede. Voltou ao normal agora. Agora voltou. Sim, é isso mesmo, Vitor. Foi na hora que eu saí da rede. Agora eu espero que não dê tanto problema, porque já está na rede certa. Tá? Toda vez eu esqueço de fazer isso, de conferir a rede. Bom, pessoal, vou repetir então essa questão do cérebro. Então, essa figura, ela ilustra proporcionalmente o tamanho do crânio e do cérebro de macaco prego, chimpanzé e humano. Então, por exemplo, se esses três organismos tivessem o mesmo tamanho, como que seria o tamanho do crânio e do cérebro? Então, notem nessa figura que tanto o crânio quanto o cérebro humano é bem maior do que o do chimpanzé e do macaco prego. Proporcionalmente, ele é bem maior. Além disso, se vocês olharem aqui a questão dos dobramentos e tudo mais, há muito mais dobramentos no cérebro humano do que se a gente analisar isso no cérebro do macaco prego e no cérebro do chimpanzé. O que significa isso? O maior número de dobramentos significa uma maior área para a existência de neurônios. Isso pode também estar relacionado a um pensamento mais rápido, uma capacidade de pensamento mais complexa, tá? Então, não é só o tamanho, mas também essa questão desse número de dobramentos também indica isso, certo? Se a gente comparar uma outra característica também que ela é marcante quando a gente pensa em humanos e os demais primatas, é a posição da nossa coluna vertebral. Né? Então, essa imagem aqui ilustra a posição da coluna vertebral de humanos, chimpanzés, gorilas e babuínos. Então, vejam que a nossa coluna vertebral ela é bastante ereta quando a gente compara com chimpanzés, gorilas e babuínos. Então, veja que à medida que a gente vai analisando organismos que têm uma origem que tem, digamos assim, uma distância evolutiva maior dos humanos, essa postura ereta ela vai sendo substituída por uma postura mais próxima do quadrúpede, certo? Então, vejam que dos primatas que estão aqui ilustrados, o que apresenta uma coluna, né, com
posição mais similar com a nossa são os chimpanzés, certo? Então, essa questão do bipedalismo também é algo importante. Por que eu estou enfatizando isso, pessoal? Porque essas duas adaptações, e algumas outras que eu vou discutir nessa primeira parte da aula, elas estão muito relacionadas à evolução da nossa linhagem evolutiva. Então, há uma tendência evolutiva no aumento do tamanho do crânio e na capacidade cerebral, quando a gente pensa na nossa linhagem, e também essa questão da postura bípede, ela acompanha a nossa história evolutiva desde o início da evolução da nossa espécie, certo? Então, são caracteres que existem na nossa espécie, que são marcantes, podemos dizer até que são apomorfias para a espécie humana e para a linhagem evolutiva humana, e que elas marcam mesmo, digamos assim, uma trajetória evolutiva que vai diferenciar a gente dos demais primatas. Que a aula de hoje é justamente mostrar o que a gente tem de diferente, né? E aí, nessa questão da postura ereta e bipedalismo, a gente precisa imaginar, assim, de que maneira esse tipo de mudança morfológica poderia ter evoluído, e se ela foi mantida, quais seriam os eventos, né, de seleção natural que poderiam propiciar a seleção de organismos que tinham a postura ereta. Então, vejam aqui o que significa ser bípede, né, e ter essa postura ereta. Primeiro, né, o crânio fica acima da coluna vertebral. Se a gente analisar essa imagem aqui, veja que o crânio ele fica um pouco para frente. Ele é anterior à coluna vertebral, né? No nosso caso, ele fica acima. Justamente pelo fato do crânio ficar nessa posição, significa que o foramen magno, que é aquele ponto de ligação entre o crânio e a coluna vertebral, ele se localiza centrado na base do crânio. Outra coisa também, apesar da postura ser ereta, o formato da coluna vertebral, ela forma tipo um S. Então, se a gente analisar aqui, não é que é uma linha reta, né? Toda a coluna, ela tem tipo uma ondulação, e a gente chama esse formato de S. Está relacionado, obviamente, à sustentação do peso corporal, principalmente da parte superior. Tá? Esse tipo de formato ajuda a, digamos assim, minimizar o peso sobre a coluna. Obviamente que a coluna vertebral nessa formação aqui, ela também depende da ligação entre a cintura pélvica e a coluna, que ela é diferente também em humanos e nos outros primatas. Então, se a gente analisar aqui a figura de novo, veja onde fica a nossa cintura pélvica em relação à coluna vertebral, e veja o que acontece aqui com os demais primatas aqui ilustrados. Então, a cintura pélvica está aqui, vejam como a coluna vertebral ela se conecta, né? A cintura, na verdade, como a cintura pélvica se conecta à coluna vertebral. E essa estrutura pélvica com esse formato é também uma adaptação a suportar a tensão da parte superior do corpo, principalmente. E também a ligação do fêmur ao quadril, ele é modificado. Então, vejam onde há a ligação aqui do fêmur, né, no quadril, e olha como o fêmur dos demais primatas aqui, ele se liga ao quadril. Certo? Então, pensando na questão de adaptações morfológicas, vejam que tem uma série de modificações relacionadas a essa mudança da coluna vertebral, que não é simplesmente a coluna se tornar ereta. Vejam que há uma questão da morfologia da coluna, que não é simplesmente mudar o ângulo, mas também mudar a forma. A forma ela deixa de ser mais ou menos retilínea para uma forma em S. As ossaturas, principalmente dos membros inferiores, né, intersecção, né, membro inferior e coluna vertebral também tem uma série de modificações, e elas estão relacionadas principalmente a suporte de peso e a inserção da coluna vertebral numa angulação que permite que ela fique ereta, certo? Parece que é algo muito complicado de acontecer, mas quando vocês estiverem aula comigo de evolução no final do curso, a gente vai discutir, numa das aulas a gente discute a questão da evolução e desenvolvimento. Não é muito complicado que algumas pequenas mudanças em genes de desenvolvimento produzam como resultado essas mudanças morfológicas todas, tá? Então parece que, nossa, como é possível no ancestral surgir tantas mudanças? Na verdade, 1 ou 2 genes que tenham modificação podem combinar com esse tipo de estrutura, tá, morfológica. Então, do ponto de vista genético, não é algo tão improvável de ocorrer, certo? E aí vocês podem me perguntar, mas, ok,
vejam que é uma mudança estrutural muito significativa. De que maneira seria possível que uma mudança estrutural desse nível, né, desse porte, fosse mantida na linhagem evolutiva nossa? E vejam que são várias espécies que compartilham isso. Então, se fosse um caractere, digamos assim, que tivesse evoluído por deriva genética, a gente não esperaria, talvez, que todas as espécies, né, que viriam depois comportassem esse tipo de característica. Então, a gente espera que esse tipo de mudança evolutiva na nossa linhagem tenha, digamos assim, um ganho adaptativo muito grande, para que seja possível se manter praticamente não, né? Se manter por toda a linhagem evolutiva das mais de 40 espécies conhecidas da nossa linhagem evolutiva. Certo? Uma outra coisa também, as evidências fósseis mostram que o bipedalismo não surgiu no gênero Homo, ele surgiu antes. Né? Australopithecus já tinham esse tipo de conformação morfológica. Então, na verdade, tem a ver com a origem da nossa linhagem evolutiva, e não com a origem do gênero Homo. Uma outra questão, né, que o bipedalismo também propicia, quando a gente pensa, por exemplo, um andar bípede de um chimpanzé e um andar bípede de um Australopithecus, por exemplo, que é o caso da Lucy, para que seja possível, né, essa movimentação, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é a questão dessas angulações aqui do fêmur com os demais ossos da perna. Então vejam que o fêmur, né, e a ligação dele com a cintura pélvica e a relação com os demais ossos, vejam que o fêmur faz algo assim. A implantação não é reta. Se a gente analisar os chimpanzés, há uma, digamos assim, a angulação é ao contrário. Então, em chimpanzé, o fêmur em relação aos outros, deixa eu fazer assim, imagina que então, aqui a cintura pélvica e aqui o fêmur. Em chimpanzé, por exemplo, a implantação, ela faz mais ou menos isso. No nosso caso, ela faz isso. Então, você tem uma... Deixa eu pegar uma luz aqui. Já que a Yara falou de lousa, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Então, basicamente, o que a gente tem para humanos, essa configuração aqui. Então, aqui está o fêmur, né? Então, vejam que ele faz essa angulação, e no chimpanzé é o contrário. Vejam que os ossos convergem, né? No caso de humanos, e no caso de chimpanzé, há uma primeira divergência, depois uma convergência em relação aos pés. Para que um chimpanzé ande, por exemplo, ele precisa necessariamente balançar o corpo de um lado para o outro por causa da gravidade. A gente não faz isso. Para a gente andar, a gente flexiona levemente os joelhos, só que o nosso balanço, a gente não precisa ficar fazendo esse movimento, né, de pender de um lado para o outro. A gente consegue, basicamente, só com a movimentação dos braços, manter o equilíbrio para a gente conseguir caminhar, certo? E aí, quais seriam, então, se há digamos assim, uma sugestão de que esse tipo de alteração que levou ao bipedalismo seja adaptativo, então a gente precisa imaginar qual seria o cenário ambiental que propiciaria a seleção de organismos que apresentassem o bipedalismo. Então, primeira coisa, no mesmo período que há a evolução do bipedalismo, há evidências geológicas indicando que as grandes florestas africanas foram sendo substituídas por, digamos assim, biomas de vegetação mais aberta. Então, isso torna, digamos assim, então, imagina um organismo que é quadrúpede, né, num ambiente que ele é mais fechado, certo? Não tem problema, Giovana, depois você assiste a gravação, tá bom? Não tem problema não. Então, imagina o seguinte, tem a substituição das florestas por savanas, né, por ambientes tipo cerrado, lá na África. Num ambiente desses, um organismo bípede, ele se torna, ele aparentemente é mais alto do que um organismo quadrúpede. Então, por exemplo, se vocês tiverem cachorro, gato,
meçam a altura deles na posição quadrúpede, depois coloquem na postura bípede e vejam que eles praticamente dobram de altura, quando vocês mudam, né, da posição quadrúpede para a posição bípede. A mesma coisa acontece com a gente. Esse aumento na altura, ele tem um impacto extremamente importante, principalmente quando a gente pensa na questão de perceber o ambiente. Um ambiente aberto, quanto mais longe você consegue ver, mais você consegue perceber, por exemplo, a aproximação de uma presa, de um predador, de um competidor, certo? Então, é altamente adaptativo esse tipo de digamos assim, de postura no ambiente tipo savana. Então, essa é uma questão. Nós vimos que duas adaptações são importantes na nossa história, né? A questão do bipedalismo e a questão da encefalização, do aumento do tamanho do crânio. O aumento do tamanho do crânio, ele está relacionado com a capacidade do organismo em modificar o ambiente. As mãos livres, né, elas, digamos assim, elas só têm uma funcionalidade caso elas sejam associadas com uma estratégia de utilizar essas mãos livres. Então, vejo que o bipedalismo é uma adaptação chave para a utilização das mãos, por exemplo, para a construção de ferramentas. Então, aqueles indivíduos que tinham o bipedalismo e eram capazes de utilizar os membros superiores, por exemplo, para construir uma ferramenta, eles tinham vantagem adaptativa sobre aqueles que não conseguiam fazer essa mesma, digamos assim, essa mesma performance no ambiente. O bípede, ele consegue também correr mais rápido em pequenas distâncias. Isso é altamente adaptativo, por exemplo, ao fugir de um predador ou correr atrás de uma presa num ambiente que é aberto, como é o caso das savanas. E também é possível manter uma velocidade moderada de marcha ou corrida durante um tempo. Se a gente pensar que a nossa espécie é uma espécie que ela é nômade na origem, então, esse tipo de deslocamento ao longo da paisagem geográfica, o organismo bípede gasta menos energia para fazer esse deslocamento. Então, isso também é vantajoso, certo? Mas aí vocês podem falar, mas professor, existem uma série de organismos quadrúpedes que conseguem migrar a longas distâncias, né? Girafas, elefantes, por exemplo. Mas é uma outra história evolutiva, tá? Girafas e elefantes e tudo mais, né? Há uma questão de armazenamento, de material energético, então eles têm grande capacidade de armazenamento de material energético, então mesmo tendo um gasto significativo pelo fato do deslocamento de um quadrúpede gasta mais energia que o deslocamento de um bípede, mesmo apesar disso, eles conseguem ter uma reserva energética muito grande. Outra coisa, elefantes e girafas, eles são menos sujeitos à predação do que um desses nossos ancestrais humanos, em virtude principalmente do tamanho deles, né? O que acaba acontecendo frequentemente é que um elefante ele é presa de um leão, por exemplo, se ele for um filhote. Um adulto dificilmente vai ser uma presa de um leão por causa da questão do tamanho. A mesma coisa acontece com as girafas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia que outros animais também têm essa capacidade de migração, mas pensando no tipo de migração que nós, humanos, e o tipo de armazenamento energético que o nosso corpo consegue fazer, a gente acaba sendo vantajoso para a gente o deslocamento bípede. Então, quem tinha deslocamento bípede tinha vantagem, quem não tinha tenderia a ser eliminado. Então, vejam, a seleção natural de novo atuando na manutenção do bipedalismo. Obviamente que as diferenças, na questão do bipedalismo, tem um impacto na morfologia, não só na questão da coluna vertebral, né, e na inserção fêmur e cintura pélvica na coluna vertebral. Mas os membros também apresentam diferenças. Então, vejam que o que acontece com a gente, que há uma tendência evolutiva, a redução da angulação, né, do polegar, dos pés. Então, vejam que a angulação é maior nos outros primatas do que o que acontece com humanos. Isso tem uma relação, né, com a questão que os primatas eles utilizam os pés para poder se deslocar em árvores, a gente praticamente usa o pé só para caminhar. E um pé com essa menor angulação, ele é mais, ele propicia um melhor deslocamento do que um pé com uma angulação, por exemplo, de 90 graus. A nossa mão, ela, apesar, né, vejam que é muito comum para os primatas a questão do polegar opositor, mas vejam que é uma tendência, né, aqui na
essa angulação nossa, a gente consegue, na verdade, um controle melhor na movimentação dessa angulação. Isso pode estar relacionado, por exemplo, à utilização das mãos para atividades mais acuradas, né, o que não vai acontecer com os demais primatas. Além disso, né, essa questão do nosso polegar opositor, da forma que ele se estrutura no nosso corpo, ele melhora a precisão para agarrar, certo? E também precisão para poder realizar movimentos finos, né, como, por exemplo, a escrita. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue, né, mexer a nossa mão de várias maneiras, inclusive uma capacidade de controle tão grande que a gente consegue até utilizar um instrumento para escrita. Vejam que um chimpanzé, por exemplo, ele não consegue, ele não tem essa habilidade, né? A morfologia da mão dele não permite com que ele tenha esse tipo de controle fino da musculatura e do movimento da mão, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui, por enquanto? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Nessa parte, porque eu acho que como a gente consegue ver isso no nosso corpo, acho que é mais fácil da gente entender também, né? Bom, uma outra diferença, então veja que a gente falou da questão da capacidade craniana e do pedalismo, Começou a travar, Luiz. tem algumas outras... Tá travando. Mudou de rede só, mudou de rede. Voltei. Saiu, mudou de rede automático sozinho. Por isso que começou a travar. Bom, voltando aqui. Bom, pessoal, tá aparecendo aí o slide sobre a pele humana? Sim. Beleza. Pessoal, essa aula eu não gosto muito de deixar muito texto, mas eu acho que ela pode ser um roteiro legal para vocês, tá? Por isso que vocês vão perceber que tem alguns slides que ele está com bastante texto escrito, mas basicamente eu vou explicar os processos, mas para vocês terem um material com um pouquinho mais de detalhamento, tá? Então, a pele humana, quando a gente compara a nossa pele com a pele, por exemplo, dos chimpanzés e dos demais primatas, algo que chama atenção é a questão dos pelos, né? Os nossos pelos são muito mais finos que os pelos dos demais primatas, certo? Para falar a verdade, os nossos pelos eles são mais finos que boa parte dos demais mamíferos. Com algumas exceções, os nossos pelos eles têm, digamos assim, a produção, né, de queratina ela é menos intensa na nossa constituição. Uma outra coisa que chama atenção é que, apesar da gente ter nesses pelos, menos pelos, e os pelos eles serem menos, digamos assim, menos espessos, né, a gente tem muito mais glândulas sudoríparas. Então, o que provavelmente deve ter acontecido ao longo da nossa evolução? Houve uma tendência evolutiva à seleção de organismos, né, de indivíduos que eles apresentavam menos pelos, então a área era ocupada principalmente por glândulas sudoríparas. Essas glândulas, elas têm um papel extremamente importante na nossa termorregulação. Somos organismos endotérmicos, né, então a gente mantém a nossa temperatura mais ou menos constante, só que se a gente pensa na origem da humanidade, ela ocorre num contexto de altas temperaturas. Para um animal que tem endotermia, como é o nosso caso, a gente tem uma tendência a nosso corpo se aquecer muito rapidamente. E uma forma de manter nosso corpo numa temperatura de homeostase, que no caso da nossa espécie é mais ou menos 36, 37 graus, é a partir da transpiração.
Então, provavelmente, essa questão, né, da redução nos pelos e aumento do número de glândulas sudoríparas esteja relacionado à termorregulação, certo? Uma outra questão também, que o fato de nós termos mais glândulas sudoríparas significa que a gente também consegue exercer um esforço físico por mais tempo, justamente porque a gente consegue ter a nossa temperatura termorregulada. Que um dos problemas do esforço físico é um aumento expressivo na temperatura, e isso pode levar, por exemplo, à desnaturação de algumas proteínas e enzimas, certo? Outra questão também importante, que além dessa capacidade nossa, o esforço físico nosso estaria relacionado principalmente a deslocamento, tá? A andar. Que até a gente viu que os nossos antepassados, eles andavam aproximadamente 10, 15 quilômetros por dia, né? E a gente tem essa, digamos assim, a gente tem essa codificação genética, só que como a vida em sociedade, na forma que ela está estruturada, principalmente nas cidades, ela muda essa questão do nosso deslocamento, a gente usa carro, anda menos, né? Então a gente tem a programação genética para isso, porém, em virtude das mudanças culturais, a gente acaba não utilizando a nossa maquinaria, nossa maquinaria não é uma boa analogia, mas o nosso organismo que tem essas adaptações biológicas. Só que tem uma outra questão. Um cérebro muito grande, ele consome muita energia. E para se consumir muita energia, significa que o organismo ele precisa, né, produzir essa energia para o cérebro funcionar. E a região de as reações químicas que estão relacionadas à produção de energia, elas são exotérmicas, ou seja, elas liberam calor. Então, para manter o nosso cérebro funcionando, há uma liberação de calor muito grande. Então, pode ser que digamos assim, esse grande número de glândulas sudoríparas que estão associadas à termorregulação também possa estar relacionada à evolução do cérebro. Certo? E aí, uma questão interessante, né? Então, à medida que as populações humanas elas foram saindo da região da África, ocupando outras áreas, né, principalmente com o Homo erectus e com o Homo sapiens posteriormente, uma mudança biológica, por exemplo, que mudaria essa... Veja que as adaptações estão relacionadas a calor, né? Mas as mudanças biológicas que poderiam, por exemplo, reduzir o número de glândulas sudoríparas, aumentar o número de quantidade de pelos no corpo, isso poderia demandar um tempo maior. Como o homem ele tinha a capacidade de inteligência, uma forma dele, digamos assim, minimizar esse problema biológico foi a domesticação do fogo e a utilização de roupas. Então, a evolução, né, essa evolução cultural que culminou na utilização do fogo e na utilização de roupas, ela está relacionada principalmente à conquista do homem a regiões de alta latitude. Então, a partir dessa capacidade que o homem tem de modificar o ambiente, mesmo ele não tendo adaptação no corpo dele que permitisse ele ocupar regiões mais frias, ele é capaz de ocupar essas regiões a partir da manipulação do ambiente, principalmente utilizando fogo e utilizando vestimentas, né? Ainda falando da questão, né, da nossa região da cabeça, algo que chama muita atenção quando a gente compara o homem com os outros primatas é essa região aqui da garganta. O que acontece com a gente? Nós temos uma série de adaptações no nosso aparelho fonador que permite com que a gente consiga articular sons. Então, por exemplo, quando a gente pensa num gato, o gato não articula som. Por quê? Porque ele tem miados diferentes, mas ele não articula parte do miado com parte do miado. Então, por exemplo, eu vou colocar alguns miados aqui que eu gravei dos meus gatos, só para vocês terem uma ideia. Tomara que o meu gato não fique louco aqui. Vocês só me falem se vocês conseguem ouvir, tá? Peraí que está abrindo o aplicativo aqui. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso. Para a gente conseguir ter a fala articulada, é preciso um fonador com uma estruturação similar a essa nossa. Principalmente em relação à posição, né, da laringe. Comparando com outros primatas, a nossa laringe ela fica cerca de 1 polegada mais próxima da boca. E isso, né, possibilita que a gente consiga produzir sons que não são simplesmente grunhidos e guinchos, tá? A gente consegue
produzir sons articulados. Eu acho que alguém colocou uma pergunta aqui. Nossa senhora, credo. Peraí, ó, deixa eu... Eu não falo se vocês conseguem... Nossa, o Pode Galego, falar. depois deixa eu colocar um áudio, eu juro que é tipo de 1 segundo. Ele faz. Pode colocar. Pode colocar que é legal para ver o que é um som não articulado, né? Eu acabei de mandar pra Luísa isso. Deu pra ouvir? Deu. É assim que ele mia. Ele parece uma Bizarro. pomba. Ele parece uma pomba. Ele prr, 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 o dia inteiro. Ele não faz nenhum outro miado, só esse tipo. Faz, mas ele faz mais isso do que Mas miar. esse. Ó, eu vou colocar da minha gatinha, tá? Da que não tá mais entre nós. Dá para ouvir? Dá, coisa mais bonitinha. Mas parece que ela grita. Ai, meu Deus. Ela tava com fome? Ela tava doente, né? Então esse miado dela, Por isso que ela tá reclamando. que é de dor, né? Por isso que parece que ela Nossa. tava brava, tadinha. Mas é porque ela devia estar com dor e ela não sabia expressar, né? Tá vendo que esse é diferente? Claro que os gatos eles têm miados que significam alguma coisa, mas vejam que eles são todos como se fosse uma unidade de som. A gente consegue, por exemplo, o fato de eu estar falando deste jeito, eu articulo vogais com consoantes, eu consigo articular, por exemplo, sequências de palavras para gerar um sentido. Então, isso é o que a gente chama de linguagem articulada. No caso de gatos, eles não articulam, então eles têm lá unidades sonoras que significam alguma coisa, porque na verdade, os gatos, eles condicionam a gente, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que miado de dor, miado de fome, miado da caixa de areia, porque eles associam aquele miado com a caixa de areia. E eles não fazem isso com outros gatos, né? Só que, em momento nenhum, o miado deles é articulado, porque eles não vão articular um som tipo consoante com um som tipo vogal, ou articular sílabas, né? Gabriela, o que você pode perguntar ou comentar? É só em relação ao gato, lá na minha avó apareceu uma gatinha e ela se apegou comigo, mas é engraçado que toda vez que eu vou falar com ela, ela tenta miar mais alto do que eu tô falando com ela, sabe? Ela mia normal, vem aproximando, aí eu dou comida, falo com ela, ela basicamente grita miando quando eu falo com ela. Porque ela está super satisfeita de você estar com ela. Esse miado mais alto é justamente falar assim, estou feliz de estar aqui, sabe? É bem... principalmente fêmeas fazem isso, viu, Gabriela? Os machos, se você tiver algum contato com o macho, você vai perceber que não é bem assim. Eu reparei, é só comigo que ela faz isso. Com a minha mãe e com a minha avó, ela não faz isso, não. Exatamente. Eles sabem diferenciar as pessoas e eles têm miados assim, que tem... Esse miado mais alto deles tem muito a ver com, sabe, tipo, você é a pessoa que eu escolhi. Principalmente fêmeas fazem isso, né? Os machos, eles não têm muito esse comportamento, não. O macho é mais... Eles são menos dramáticos, digamos assim. Né? Pelo menos assim, comparando a fêmea que eu tinha e o macho que está aqui comigo ainda, isso é bem claro. É muito bonitinho. Tanto é que eu não tive coragem ainda de apagar os miados da Janet, porque é bonitinho, de vez em quando eu escuto. O resmungar tem a Janet resmungava muito, 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 muito. E o Frank, ele tem umas coisas, quando você tá passando a mão nele, assim, e você muda o lugar que você tá passando a mão, ele dá uma resmungadinha. Ele fica... Sabe? Agora, o true de pomba é que teu gato, eu acho que ele virou uma pomba, viu, Yara? Mas só para vocês entenderem que, assim, esse tipo de... Vejo que tem uma sonorização, existe um sentido, né? Principalmente quem tem gato sabe que tem um miado que tem a ver com fome, tem um miado que tem a ver com dor. Então, até que eu coloquei o miado, vocês falam assim, tá com fome? Na verdade, ela estava com dor, porque ela estava muito doente, então esse miado dela, ela confundia fome com dor.
que eu colocava comida, ela comia, eu acho que na hora que ela comia, aliviava a dor. Então tinha a ver, por isso que tem essa sobreposição. Só que o miado dela de comida, antes dela ficar doente, ele era menos agudo. Né? Mas vejam, mas não, ela não articula, é tudo sons, né, mais ou menos contínuos, mas você não tem, por exemplo, um som tipo vogal, né, A, E, I, O, U, que é um som que você não mexe, porque a diferença básica de vogal e consoante é que as vogais, você emite o som sem ter contato, por exemplo, dente, palato, né? Então, A, E, I, O, U, basicamente é abertura de boca, por isso que é vogal. As consoantes, né, B, T, R, a gente faz algum tipo de movimento com a língua, ou a gente utiliza a língua com dente, ou a gente faz, por exemplo, o P, ele tem som explosivo. Então, você tem outras estruturas bucais, né? Então, a gente consegue articular esses sons mais abertos com esses sons que tem a ver com outras estruturas da boca. Aparentemente, só nós conseguimos fazer isso, tá? E a gente só consegue fazer isso porque a região da qual a gente emite o som, ela fica próximo o suficiente da boca para que a gente consiga modelar o som ao sair da nossa boca. Porque se eu não fizer nada na boca, então esse é um som, por exemplo, que um primato poderia emitir. Só que como a saída do som nosso fica muito próxima da boca, a gente consegue transformar em sons desse tipo que eu estou emitindo agora. Pode falar, Jéssica. Então, o ser humano, ele articula as unidades de som? Exatamente. E aí a gente chama essas unidades de vogais e consoantes. Só que aí quando a gente pensa no sentido, Jéssica, o sentido ele é gerado a partir principalmente de sons silábicos. Então a nossa unidade básica de sentido não é a letra, é a sílaba. Só que para a gente poder ter sentidos, a gente consegue, claro, produzir sentido com uma sílaba. Por exemplo, quando eu falo eu tenho um sentido. Se eu falar A, E, I, O, U, ou B, Z, que são as consoantes, não tem sentido. São sons articulados sem sentido. Para poder ter sentido, eu preciso ter pelo menos uma sílaba. Só que a gente forma grande parte dos sentidos a partir de combinações silábicas, que aí nós temos as palavras. Só que, além de tudo isso, a gente tem, além da linguagem articulada e da formação de sentido a partir de sílabas, a gente produz significado a partir da sintaxe. Que, no caso do português, a gente trabalha com classes, né, de palavras. Né? Então, a gente trabalha com palavras que denominam coisas, palavras que denominam ações, palavras que qualificam, né, que vocês conhecem como substantivo, verbo, adjetivo. No português é assim. Em outras línguas, você tem uma unidade básica de sentido, e aí você muda o final. Por exemplo, no alemão, basicamente você diferencia se está sendo usado um adjetivo ou um substantivo pela terminação da palavra. Né, o latim faz isso também. No nosso caso, que é o português e as línguas neolatinas, elas são línguas que a gente chama de sintagmáticas, que elas têm lá unidade, um sujeito que exerce uma ação, né, e a ação propriamente dita, que a gente chama de sujeito e predicado, né, que a gente aprende na escola como sujeito e predicado, mas basicamente a nossa língua funciona assim. Os demais animais, mesmo que eles consigam produzir, digamos assim, uma unidade de significados, eles não vão articular a linguagem deles igual a gente consegue articular. Né? Então, pode perguntar, Yara. Não, é que eu tava falando com a professora de espanhol da escola, e ela tava falando, ela estuda sobre fonética, fala, porque ela gosta, assim, e ela falou que a nossa fala é tão desenvolvida, o nosso aparato tão desenvolvido, que além da gente conseguir falar, separar sílaba, dependendo do sei que lá, a gente, dependendo da língua, a gente usa uma parte. Então, o espanhol se habla com a boca, o português se fala com a garganta, aí tem uns que são peitorais, assim, de tanto que o ser humano conseguiu desenvolver, até cada população desenvolveu mais no lugar. Achei muito legal. Ó, árabe, eles utilizam sons que saem daqui, ó. Porque o nosso som sai daqui, em português, né? Mas o árabe, o som sai daqui. Em francês, alguns sons eles saem do fundo da garganta. Por exemplo, o quá, que a gente não tem, esse som a gente pode até usar, né, em alguns dialetos, né, o carioca, por exemplo, utiliza, mas o francês usa, né, pourquoi,
que é um som que vem lá do fundo da garganta. O árabe, eu não consigo nem fazer o som, porque você tem que aprender árabe quando criança para conseguir fazer esses sons que saem daqui, né? Tem línguas, por exemplo... Não dá para aprender depois de velho? De mais velho, assim? Não, a gente Ou se eu consegue quiser falar o aprender? árabe, só que a gente não consegue fazer os sons guturais deles. Ah, então eles vão saber que eu não sou. Exato. Tanto é que quando você escuta música árabe, tem alguns sons que a gente não consegue reproduzir. Porque você tem que, na verdade, aprender esses sons antes do teu aparelho fonador terminar o desenvolvimento, que é até uns 10 anos de idade, mais ou menos. Pessoal, eu sei de tudo isso não pela biologia, tá? Porque eu fiz letras, e na letra a gente estuda essas coisas assim com mais detalhes, tá? Não tem nada a ver com a biologia. Provavelmente o único professor louco que vai falar disso com vocês sou eu mesmo, tá? Bom, mas entender essa questão da fala, ela é muito importante, porque ela vai estar relacionada fortemente com a evolução cultural. Inclusive, existem alguns estudiosos de evolução humana que eles traçam as filogenias a partir das línguas e não a partir dos dados biológicos. Então, as relações entre grupos humanos, ao invés de utilizar uma sequência de DNA para estabelecer, né, grau de parentesco, alguns pesquisadores utilizam as línguas. Então, a partir da origem da língua é possível você perceber quando aquelas populações humanas se isolaram geograficamente. Né? Pensa nas línguas neolatinas, por exemplo, né? As línguas neolatinas têm origem no latim, que basicamente tem sua origem em Roma. E aí você vai pensar que Roma, né, dominou praticamente todo o velho mundo, então o latim foi levado até essas outras áreas. O que foi acontecendo à medida que o Império Romano foi decaindo? E aí houve a implementação do sistema feudal. Aqueles grupos populacionais, eles começaram a se isolar em cidades que seriam os feudos, né? Então, basicamente, você tem lá os países na Idade Média, mas praticamente cada feudo era como se fosse uma unidade administrativa independente. Fazia parte do mesmo reino, digamos assim, mas eram grupos mais ou menos isolados, né? E é claro que isso determinou o que aconteceu com as línguas. Então, por exemplo, aquelas línguas da Península Ibérica, né? Espanhol, galego, português, elas tiveram um caminho, né, as línguas fora da Península Ibérica, né, que acontece com o francês, com o romeno, com o italiano, tiveram outro desenvolvimento, né, um outro caminhar, e você consegue mais ou menos situar em qual momento houve o isolamento dessas línguas, né. Aí quando você pensa em francês e inglês, como teve a Guerra dos 100 Anos, teve muita troca linguística. Então tem muitas palavras que a gente vê no francês e fala, nossa, parece inglês. Aí você vê no inglês, nossa, parece francês. E a gente não sabe nem direito se a origem é francesa ou inglesa, de tanto que teve troca linguística, né? Então você consegue, a partir dessas questões da língua, perceber essas coisas. O português do Brasil, por exemplo, ele é bastante diferente do português de Portugal, porque a gente tem muita influência do indígena, dos falares, né? Das línguas indígenas, das línguas africanas e das línguas europeias. Então, a gente tem um monte de palavra aqui que você fala com o português de Portugal e não vai entender, porque elas têm... A própria palavra uberaba não é um som que vai ser, digamos assim, comum para um português de Portugal. Só que, por outro lado, como lá teve uma colonização árabe muito forte, palavras de origem árabe são muito comuns no português de Portugal. Por exemplo, a própria palavra alentejo é de origem árabe. Então tem um monte, quando você vê nome de cidade em Portugal e tudo mais, você fala, nossa, mas que estranho, é porque tem muitas cidades que têm influência árabe na sua denominação. E aqui no Brasil você tem muitas cidades que têm influência indígena, né? Principalmente. Uberaba é uma delas. Certo? Então, assim, é bem legal. Essa parte de nada que línguas... português fala. Tem gente que fala, ai, não sei o que lá, quero morar lá, que é fácil entender. Eu não entendo nada. Não é Minha prima me fácil, liga com as amiguinhas dela e eu falo traduz, que eu não entendo. Não é fácil de entender, não, viu, Yara? Você consegue entender, por exemplo, se é um português que viajou bastante e que veio para o Brasil várias vezes, ele consegue falar de um jeito que a gente entenda. Mas se você conversar, por exemplo, você vai numa loja, alguém te atende e tudo mais, pessoas que não viajam e tudo mais, você não consegue entender, porque o falar deles é bem diferente do nosso. Eu conheci um moçambicano na praia e a gente ficou conversando um tempão. Eu entendia mais o que ele falava do que português. Moçambique é o que tem o falar mais próximo do português do Brasil, de todos. É o que mais tem próximo. E aí os outros, então, o português falado em Macau, que é lá na Ásia, impossível entender, tá, gente? O português de Macau. O português de Portugal a gente ainda consegue entender alguma coisa, né? Mas
O português de Macau é o pior, e o de Moçambique é o mais próximo da gente, assim. Bom, pessoal, entendendo essa questão da língua, a questão do desenvolvimento é uma questão importante também, né? A gente tem um custo adaptativo, né, pelo fato de ter essa postura ereta. Os nossos bebês, eles nascem antes de terminar o desenvolvimento, porque se eles chegassem até a finalização do desenvolvimento, não seria possível que eles nascessem a partir do canal vaginal. Então, há digamos assim, os bebês não é que eles nascem prematuros, eles nascem sem que o cérebro esteja completamente formado. Para falar a verdade, gente, durante os 3 primeiros meses, os bebês, eles não têm nem os sentidos bem desenvolvidos, tá? Eles não conseguem ver direito, ouvir direito, sentir cheiro direito, porque isso tudo vai ser finalizado depois que há o nascimento. Inclusive, se já pegar um bebezinho e apertar a cabeça, vocês vão perceber que a cabeça ela é mole, porque é tecido cartilaginoso ainda, né? Depois que vai ser substituído por tecido ósseo. Galego, pergunta de curiosidade agora. Quando os bebês ficam, parece que eles estão conversando, lógico que não estão conversando, mas que eles ficam, parece que eles estão interagindo. Isso é uma comunicação ou é uma coisa aleatória? Eu acho que é mais aleatório. É que depende da idade do bebê, né? Alguns bebês já conseguem, se for, por exemplo, bebê de 1 ano e pouquinho, 2 anos, já consegue ter. 8, 9 meses, assim. Não, pode ser que sim. O problema é aqueles bem pequenininhos, sabe? Tipo, com 3, 4 meses. Mas eles também praticamente nem emitem som, né? Eles balbuciam e olha lá. Tem bebê que nem balbuciar, balbucia, né? Com 3, 4 meses. Eles podem estar com um tipo de comunicação. Agora, vai entender qual, né? Como que significa... Qual que é quais sentidos que eles geram, né, nesse processo? Oi, Gabriela, pode falar. No caso desses de 8, 9 meses, seria uma forma, porque assim, normalmente a criança, ela fala, a primeira palavra que ela mais escuta. Será que é uma forma dela tá tentando assimilar o que ela tá escutando? Na casa de um bebê de 8, 9 meses. Será que ela tá tentando preparar as cordas vocais dela para sair a primeira palavrinha? Provavelmente, porque assim, as crianças, a primeira forma de aprendizagem é por imitação, tá, Gabriela? Então, por isso que elas repetem muito a mesma palavra, e mesmo crianças um pouquinho maiores, não precisa nem pensar em 8 meses, não, pode pensar até crianças com 2, 3 anos, elas repetem estruturas frasais, muitas vezes, porque a criança aprende no primeiro momento por repetição. Por isso que aqueles métodos de memorização, eles foram tão comuns durante uma parte enorme da história. Por quê? Porque os pesquisadores em educação achavam que era uma característica humana aprender por memorização. E aí a gente memoriza repetindo. Por quê? Porque as crianças aprendiam a falar repetindo estruturas linguísticas que elas ouviam com mais frequência. Então você tem completa razão no que você está dizendo. O que acontece é que depois que essa, digamos assim, essa estrutura linguística básica ela é constituída, aí a pessoa, ela consegue, a criança, né, podemos falar já em criança, ela consegue criar repertório linguístico. Então, não é incomum, por exemplo, eu lembro da minha sobrinha, quando ela estava crescendo, né, ela com 5 anos de idade, ela falava umas coisas que eu falava assim, gente, por que ela está falando isso? Né? Pode ver que a Facebook vira e mexe, quem é mãe faz pouco tempo, né, tem crianças pequenas, coloca lá certas... que vira até piada, né? Coisas que a criança diz. Porque a criança, depois de um certo tempo, com uns 3, 4 anos, ela já tem repertório linguístico, então ela cria as realidades linguísticas dela. Então, é por isso que ela cria coisas que você fala, gente, de onde que ela ouviu isso? Não, ela não ouviu de lugar nenhum. Foi o cérebro dela, que é um cérebro inteligente, que foi capaz de criar aquelas construções, aquela estrutura que para a criança não é engraçado. A gente acha engraçado. Mas a criança, na verdade, ela criou uma realidade linguística ali e ela está só emitindo aquela realidade. Mas é isso que você disse, ela faz tentativa. Não necessariamente há uma intencionalidade da criança em preparar a corda vocal. A corda vocal é preparada a partir disso, mas é muito mais uma questão de imitação, e aí a criança ela espera o feedback. E aí quem que é a referência? Pai, mãe, às vezes alguma babá, às vezes algum tio, às vezes irmão, que estão mais próximos, mas você tem razão em dizer que é uma tentativa, não tanto necessariamente para fundamentar, né, as cordas vocais, mas mais por estabelecer a comunicação, né?
Entendi, obrigada. Eu que agradeço a sua participação, muito bom. Legal vocês comentarem que vocês trazem umas perspectivas diferentes também, tá, gente, para discussão. Bom, a questão lá do tempo de desenvolvimento e tudo mais, a gente falou isso numa outra aula, aqui tem um pouco de detalhamento, um pouco mais de detalhamento, a gente já disse isso, que os humanos demoram mais tempo, né, para essa questão da fundamentação do cérebro, e essa independência, digamos assim, das mãos. Eu disse para vocês que, quando a gente compara o crânio de um humano com o crânio de outros primatas, o nosso crânio ele é muito mais desenvolvido, né, nosso cérebro também é muito mais desenvolvido, só que houve um aumento proporcional do crânio ao longo da história evolutiva. De forma que essas duas últimas espécies aqui, que é o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens, apresentam crânios proporcionalmente bem maiores que as outras espécies do gênero Homo e do gênero Australopithecus. Certo? Então, houve uma tendência evolutiva e, digamos assim, que as espécies mais atuais do gênero Homo apresentam crânios proporcionalmente bem maiores. Certo? Bom, agora a gente vai virar a página e a gente vai olhar o que a nossa linhagem tem, né, de novidades. Então, eu vejo que até agora eu fiquei comparando, né, certas adaptações que tem no nosso corpo e que a gente usa os primatas como contraponto. A partir de agora eu vou olhar eu vou discutir com vocês o que tem na nossa linhagem evolutiva, aquele ramo, né, que vai dar origem ao Homo sapiens, Homo neanderthalensis, o que aconteceu aí de adaptação. E aí a gente pensa principalmente, né, nesses dois gêneros, o Australopithecus e o Homo, que são os gêneros, né, o gênero Homo é o nosso gênero, o Australopithecus provavelmente é o gênero ancestral ao gênero Homo. Então, algumas coisas. Primeiro que a pendactilia, tanto para as mãos quanto para os pés, então a presença de 5 dedos. O mais comum, né, dentro do gênero Australopithecus e do gênero Homo é a onivoria, não é a herbivoria e não é a carnivoria, tá, gente? É o hábito onívoro. A questão das unhas, que já foi foco de discussão da gente em uma das aulas anteriores, né, unhas planas e arredondadas. Não temos nada no nosso corpo que indique estrutura de defesa e ataque, não temos caninos desenvolvidos, muito desenvolvidos, que acontece com os demais primatas, não temos uma pelagem muito robusta que pode, né, criar uma ilusão de corpo maior ou de corpo mais amedrontador. Então, nós não temos essas características, tá? Como acontece com outros primatas. O aumento no tamanho e complexidade do cérebro, que a gente já discutiu, inclusive, na aula de hoje. A visão frontal, uma capacidade enorme de distinguir, né, o que está perto, o que está longe. Outros primatas têm isso, mas na gente isso é muito acurado, muito aprimorado. Então, a gente consegue ver em 3D, inclusive a gente consegue até manipular, né, essa capacidade nossa em ver em 3D e criar filmes, né, que geram uma ilusão de 3D, de tridimensionalidade, justamente porque a nossa visão, ela em relação a essa questão de perspectiva, ela é extremamente aprimorada. A linguagem, que a gente discutiu bastante hoje na aula, né, o pensamento articulado, quer dizer, além da linguagem articulada, o nosso pensamento também é articulado. O que significa isso? A gente consegue planejar coisas, determinar causa e efeito. Então, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, por exemplo, eu vou preparar um bolo, por exemplo. Eu sei que eu vou precisar de tal ingrediente, então eu consigo criar uma lista de ingredientes, planejar esse bolo, e eu sei, por exemplo, o bolo não cresceu, então eu consigo articular o fato do bolo não ter crescido com o fato de eu não ter usado fermento, entendeu? Então, isso que a gente chama de pensamento articulado, a gente não tem um pensamento linear. Tanto é que esse é um problema, né? Porque a nossa linguagem, ela é articulada, só que a emissão dela é linear. Eu não consigo, por exemplo, proferir numa frase minha tudo que eu estou pensando simultaneamente, entendeu? Então, a nossa fala é articulada porque ela articula vogais e consoantes, porém a emissão dela é linear, porque eu vou colocar um sujeito, um verbo, um predicado. Só que na minha cabeça, ao mesmo tempo que eu estou falando isso aqui para vocês, tem 1000 outras coisas aqui. Inclusive, o que eu vou falar depois, o que eu falei antes. Então, tem essa, digamos assim, uma teia, né, de conceitos, informações, que é isso que a gente chama de pensamento articulado.
Faltou colocar pensamento simbólico, até alguns de vocês colocaram isso, então a gente consegue, por exemplo, eu não preciso simplesmente ter uma origem real, concreta das coisas, então eu consigo atribuir valores, né, e significados para as coisas. Então, por exemplo, este copo aqui, essa caneca aqui para mim, ela é uma caneca que eu bebo água, certo? Só que ela simboliza uma viagem que eu fiz. Então, ao beber água nesta caneca, eu não estou simplesmente bebendo a água, eu estou relembrando uma viagem que eu fiz, entenderam? Então, a gente consegue atribuir um estado de coisas para as coisas que está para além da existência material delas. Porque essa caneca não é uma viagem, mas para mim, ela tem esse significado. Então, isso que a gente chama de pensamento simbólico. Aparentemente, outros animais não são capazes de fazer esse tipo aparentemente, nenhum outro animal tem um pensamento simbólico tal qual nós temos, tá? Com esse nível de complexidade. A postura ereta e as extremidades livres também, que foram questões que a gente já discutiu hoje. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa Australopithecus, gênero Homo, então a origem, ela data mais ou menos de 6,5 milhões de anos. A origem dos humanos, né, da linhagem evolutiva humana, é um pouco anterior. Só que, provavelmente, a partir de 6,5 milhões de anos, nós efetivamente nos distanciamos da linhagem evolutiva dos chimpanzés. Eu não sei se vocês se lembram, peraí que eu já te respondo a pergunta, tá, Gabriela? Que a gente discutiu, eu não lembro se foi aqui na aula de evolução humana, se foi na aula de fisiologia, não lembro agora, mas tem um determinado momento da história evolutiva de chimpanzé e humano que houve hibridização. Os indícios genéticos indicam que os ancestrais de chimpanzé e os ancestrais de humanos, eles pararam de se cruzar e produzir descendente fértil há mais ou menos 6,5 milhões de anos. É quando a gente atribui a origem, né, de Australopithecus e, posteriormente, do gênero Homo. E, de fato, o registro fossilífero indica isso, que os australopitecinos, eles começaram a surgir há mais ou menos 6,5 milhões de anos. E aí, quando a gente pensa em hominídeos, a gente pode pensar em dois grupos principais, os dos australopithecus e os organismos do gênero Homo. E esses dois grupos, eles são marcados com um processo de aquisição de postura vertical, né, que é a postura ereta, o desenvolvimento cerebral e a capacidade de comunicação, que foram os pontos, né, que a gente enfatizou aqui na aula. Aí a Gabriela perguntou, está relacionado à aprendizagem visual também? A questão do pensamento simbólico? Definitivamente, viu, Gabriela? Tanto é que é justamente essa questão de a gente atribuir, por exemplo, uma qualidade para uma determinada cor, que é muito usada em filmes, por exemplo, né? Por exemplo, utilizar um filtro azul, ou usar um filtro amarelo, ou utilizar um filtro sépia, tudo isso produz significados que são implícitos no filme. Então, por exemplo, quando eu quero enfatizar um aspecto nobre do personagem, depois The Crown utiliza muito isso. É muito comum utilizar um filtro meio azulado, porque a gente associa o azul à nobreza. Então, geralmente, quando você quer trazer essa questão, né, de um grupo mais elitizado, alguma coisa desse tipo, é muito comum que o cinema utilize filtro azul. A questão de corte rápido, né, num filme, que para a gente simboliza alguma cena de ação. Então, tem muito a ver com a ação, a questão de corte rápido. Isso também é simbólico. E se a gente pensa na aprendizagem que usa imagem, por exemplo, para a gente é muito importante, porque a imagem a gente associa a várias coisas, né? Principalmente se a imagem, ela evoca aspectos afetivos. Então, se a gente conseguir, por exemplo, nas nossas aulas, desenvolver recurso audiovisual que considere, por exemplo, imagens que ativem memórias afetivas, é mais provável que a gente consiga produzir aprendizagens, certo? Eu não sei se é isso que você queria saber, Gabriela, é nesse sentido mesmo, sua pergunta? Então, mas isso é fato. Tanto é uma coisa que eu fico pensando assim, como eu sou de uma geração anterior a de vocês, a questão do visual, ele era menos importante do que é hoje. Hoje, basicamente, o mundo é muito visual. As redes sociais, né, elas trazem muito isso, né, Instagram, o próprio YouTube, né, então isso é muito forte. E o que eu percebo é que a gente que é de geração anterior, a gente não sabe lidar muito bem ainda com a questão do visual.
Então, a gente sente uma necessidade, por exemplo, de trabalhar muito com texto, trabalhar muito com discurso, e a geração de vocês, basicamente, é uma geração que cresceu com o visual, né? Com a imagem. Então, a imagem, ela produz muito mais sentidos para vocês, talvez, do que as palavras. E aí, a gente que é de uma geração anterior, a gente insiste ainda nas palavras, sabe? Então, acho que isso é uma adequação, talvez, que a gente precisaria, nós que somos professores de gerações anteriores, a gente precisaria, talvez, repensar a organização das nossas aulas. A aula mesmo de hoje, vocês vejam, né? Eu senti uma necessidade enorme de deixar muito texto para vocês, porque eu fico preocupado de vocês lerem os conceitos e tudo mais. Mas talvez se eu tivesse trabalhado mais com imagem, fosse mais Não é muito apropriado. texto. Ai, pô, aqui tem uns slides, tem karma. É que eu estou explicando bastante, tá, Yara? Mas o slide em si, ele está com muito texto. Mais do que eu gostaria, por exemplo. Né? Mas é porque eu estou pensando que vocês vão utilizar isso como material de referência também. Por isso que eu acabei tendo essa... Bom, pessoal, o primeiro grupo, né, o grupo dos australopitecos, né, eles surgiram há mais ou menos, provavelmente o estoque ancestral tem mais ou menos 5 milhões de anos, mais ou menos, mas digamos assim que o fóssil mais conhecido é a Lucy, e era uma australopitecina que tinha mais ou menos 3,2 milhões de anos. Tinha não, né? Que ela existiu aqui na Terra há mais ou menos 3,2 milhões de anos. Que quando eu falo que ela tinha 3,2 milhões de anos, dá a impressão que ela tinha cidade, né? Não, ela surgiu há mais ou menos 3,2 milhões de anos. Vejam que as primeiras espécies do gênero Homo surgiram um pouco depois, né? Há mais ou menos 2,4 a 1,6 milhões de anos. E a espécie que marca, né, essa origem é o Homo habilis. A gente vai falar mais detalhadamente de cada uma dessas espécies, tá bom? E a primeira espécie do gênero Homo tem digamos assim, uma importância significativa na Terra, porque foi a primeira espécie que apresentou grandes eventos de migração, é o Homo erectus, que surgiu há mais ou menos 1 milhão de anos, e existiu aqui na Terra até mais ou menos 250 mil anos. Apesar dessa datação que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, tem alguns trabalhos mais recentes que indicam que provavelmente tinha Homo erectus aqui na Terra até mais ou menos 100 mil anos. Ou seja, o Homo sapiens, ele conviveu com o Homo erectus por uma parte significativa de tempo, tá? Então, por mais ou menos uns 100 mil anos, Homo erectus e Homo sapiens conviveram. Essa datação é uma datação que eu trago aqui, a datação que ela é mais corriqueira nos livros, mas os trabalhos mais recentes têm indicado que o Homo erectus esteve aqui na Terra até por mais ou menos 100 mil anos. Algo interessante do Homo erectus é que ele dominou o fogo, então foi a primeira espécie do gênero Homo a dominar o fogo, e também existe uma série de inovações culturais, né? Então, as primeiras ferramentas que se tem notícia provavelmente foram criadas pelo Homo erectus. A espécie Homo sapiens, ela tem uma origem de mais ou menos 150 mil anos. Pontos marcantes da espécie é a questão da grande capacidade craniana e sinais de espiritualidade. Porém, essa primeira espécie de Homo sapiens que surgiu, ela é um pouquinho diferente da atual, né? O Homo sapiens atual, a proposição é que ele tenha surgido, né, essa morfologia atual, que ela tenha surgido há mais ou menos, aqui está de 35 a 15 mil anos, mas tem uma sugestão aí de que tenha surgido há mais ou menos 50 mil anos, tá, gente? O homem moderno, né, que esse Homo sapiens, que surgiu há mais ou menos 50 mil anos, além da questão, né, da espiritualidade, do domínio de ferramentas, ele também domestica animais e plantas, ele muda o hábito nômade para um hábito sedentário, por causa da domesticação de plantas, e outras aquisições culturais surgem, né, aprimoradas a partir dessa questão da construção de ferramentas, que é a questão da olaria, né, produzir potes de barro e tudo mais, tecelagem e a construção de moradias. Aqui tem uma lista de algumas espécies, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, que são desses dois gêneros, do gênero Australopithecus e do gênero Homo. E aí, só para vocês terem uma ideia, houve algumas tendências evolutivas, né, quando a gente compara essas espécies aqui. Uma delas é o aumento do tamanho corporal geral. Então, só para vocês terem uma ideia, o Australopithecus tinha mais ou menos 1 metro de altura. As primeiras espécies do gênero Homo tinham cerca de 1,20 m.
E as espécies mais recentes, né, que Erectus, Neandertal e Sapiens, tinham 1,60 m e 1,70 m, que é mais ou menos o tamanho médio atual, né, da nossa espécie. Uma outra questão também importante é um aumento no domínio de ferramentas e de rituais, tá? À medida que essa questão, então vejam aqui, questão de roupas, né, ferramentas mais elaboradas. Também, outra questão é o aumento na capacidade craniana. Pessoal, eu vou falar das espécies mais antigas, e aí quando chegar no Australopithecus a gente faz um intervalo, tá bom? Então deve ter umas 2, 3 espécies aí que são as mais... que datam mais ou menos de 8 milhões de anos, são espécies lá que estão bem no início da evolução, tá? Da nossa espécie, e aí quando a gente chegar na parte mesmo que deixa de ter essa hibridização com os chimpanzés, eu vou discutir com mais detalhes na segunda parte da aula, certo? O fóssil mais antigo, né, da nossa linhagem evolutiva, é desse gênero, que é o Kinanthropus. Basicamente, o que foi encontrado foi uma parte grande de um crânio, né, que foi suficiente para identificar isso. Pelo formato do crânio, já se propõe-se, né, já se sugere que era um organismo bípede. Então, vejo que o bipedalismo ele evoluiu na nossa espécie muito recentemente. Aqui tem, só para vocês terem uma ideia, uns esqueletos de Australopithecus, mas eu vou falar mais detalhadamente depois, né? O mais conhecido é a Lucy, que é esse esqueleto aqui, que está no museu na Etiópia, que é onde foi escavado, porém, existem réplicas em vários museus do mundo, né? O Museu de História Natural de Londres, o Museu de História Natural da Inglaterra, o Museu de História Natural de Paris, todos eles têm, né, réplicas desse fóssil aqui. E vejam que aqui tem uma distribuição dos principais sítios arqueológicos, né, que foram escavados, que forneceram informações importantes a respeito, né, da origem da nossa linhagem evolutiva. Não vou detalhar, mas só para vocês terem uma ideia que muitos deles estão na África, mas também tem alguns no leste europeu, tem alguns na Ásia, tá, que tem a ver principalmente aqui com questão de Homo erectus. Certo? E aí, pessoal, eu vou trabalhar aqui, a gente vai discutir essa filogenia aqui. Vejam que uma coisa importante para a filogenia. A gente está acostumado a ver filogenias que apresentam a questão da dicotomia, e basicamente você tem lá um ancestral, né, posicionado em ramos mais próximos à raiz, e aí os derivados em ramos mais posteriores à raiz. Então vejam que essa filogenia aqui, ela apresenta a raiz aqui embaixo, com um ponto de interrogação, e aí a partir dela você tem uma série de ramificações. Por quê? Porque a evolução humana, ela não é linear. Então, na verdade, você tem vários grupos que vão surgindo. Então, essa, digamos assim, essa configuração, essa topologia na forma de árvore ou de arbusto, ela representa melhor a história evolutiva. Então, a gente vai falar sobre essas diferentes espécies, e aí eu vou contar para vocês, principalmente até essa parte mais inicial aqui, e aí depois a gente faz um intervalo, e aí a gente trabalha com essa outra parte da árvore. Então, tirando esse espécime aqui que é do Kinanthropus, né, que é considerado um grupo de... Né, todos esses ancestrais eles são chamados de forma genérica de australopithecines, tá? Inclusive aqueles que não são do gênero Australopithecus. Então, Kinanthropus, ele ocupa uma, digamos assim, uma posição bem mais basal aqui, mas no início dos anos 2000 foi descrito, né, a espécie Sahelanthropus texadensis, que provavelmente é uma espécie que deve ocupar esse grupo aqui mais basal, mais próximo à raiz da linhagem evolutiva da nossa espécie. Essa espécie, ela viveu há mais ou menos 6 a 7 milhões de anos. A estimativa é que os primeiros, né, as primeiras espécies da linhagem hominídea, ela tenha surgido há mais ou menos 8 milhões de anos, então está de acordo. Então, esse grupo aqui ainda provavelmente tinha cruzamento e hibridização com os ancestrais de chimpanzés. Essa espécie aqui constitui o hominídeo mais antigo conhecido até o momento. E provavelmente ela está bem relacionada à questão, né, da separação linhagem de chimpanzés e a linhagem de humanos. Vejo que a capacidade craniana deles é bem baixa, 320 a 380, né, volumes, né,
capacidade craniana de 320 e 380. Só para vocês terem uma ideia, em humanos atuais, é de 1,6 a 1,8, tá? 1.800 a 1.600. Só que a dentição é muito parecida com a nossa atual, que não apresenta essa variação entre caninos, principalmente, que os chimpanzés têm. Uma outra espécie, né, também que participa dessa, digamos, história evolutiva, é o Ororhynthus genensense. Então, está bem aqui na base, né, perto dos escalantropos. O fêmur já tem indícios, né, fortes de que era um bípede. Os organismos dessa espécie, provavelmente eles tinham um tamanho parecido com o de chimpanzé. A partir do comprimento dos ossos, né, é possível estimar isso. Eles viveram mais ou menos há 6 milhões de anos, então vejo que são um pouquinho mais atuais do que a espécie anterior. E também é uma espécie que foi localizada na África anterior, principalmente no Vale do Grande Rift, que é uma região que tem bastante... Boa parte dessa história humana mais antiga ela é contada a partir dos fósseis que foram escavados no Vale do Grande Rift, que é um rio, tá? Uma linhagem evolutiva, então vejam. Então aqui a gente falou dessas duas espécies, e aí vejam que aqui, quando a gente olha a árvore, tem uma linhagem evolutiva que vai em direção a essa espécie do Ardipithecus ramidos, e aí depois para os Australopithecus, que estão aqui, né, Paranthropus e Homo, que é essa parte maior aqui da filogenia. O Ardipithecus é como se fosse uma linhagem evolutiva, mas já dentro, não tem nada a ver mais com o chimpanzé, está evoluindo dentro da história nossa evolutiva, mas evolui paralelamente àquelas espécies que vão dar origem depois ao gênero Homo. A única coisa que se encontrou, né, dessa espécie foi um pedaço da arcada dentária, a datação de mais ou menos 4,4 milhões de anos. Quando ele foi descrito pela primeira vez, ele foi classificado como um Australopithecus, depois percebeu-se que o tipo de dentição aqui é diferente dos Australopithecus. Não é um ancestral hominídeo, porque, na verdade, ele evolui paralelamente aqui, então é uma outra história evolutiva que é contada para cá, e ele ainda... não se sabe se ele era bípede, mas ele basicamente ocupava regiões de floresta. Pela datação e a área que foi encontrado, provavelmente ele era um organismo que se distribuía em floresta e não em savana, né, que a existência de savanas é considerada a principal pressão seletiva que está relacionada à evolução do bipedalismo, né? Então se sabe se era bípede porque não foi encontrado ainda outras partes desse organismo. Pessoal, eu vou parar por aqui e a gente faz um intervalinho de uns... A gente pode retornar 10 para as 4, pessoal? Que aí a gente fala dessa questão da história evolutiva do Australopithecus. Pode ser? Pode. Perfeito. Então vamos fazer um intervalinho até 10 para as 4, daqui a pouco a gente se fala.